Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Ela.com Você. Eu sou Elanã e vim aqui falar com você um pouquinho hoje a respeito de relacionamentos, casamentos, né? Hoje vamos falar sobre alguns princípios do casamento e do relacionamento a dois, homem e mulher, né? Relacionamento entre duas pessoas de uma maneira geral. O que eu queria estar falando com vocês? Em primeiro lugar, se você não é inscrito no canal, ative o sininho e se inscreve no canal, tá bom? Assim, toda vez que eu fizer um vídeo novo, você vai receber. Então, deixa eu te falar. O tema desse vídeo hoje é sobre compatibilidades. As nossas compatibilidades, a gente não se combina mais. Por que a gente briga tanto? Por que a gente briga tanto? Vamos lá. Eu vou citar um exemplo que a gente tem na palavra do Senhor. Teve uma história na Bíblia onde é mandado buscar uma noiva para Isaac. Quando se manda buscar essa noiva, se manda buscar na terra do tio. Se eu não estiver enganada, na terra de Labão, aonde era o tio, né, de Rebeca, que foi a esposa de Isaac. Então, ela era da sua parentela, seria uma noiva que viria de um lugar onde eles já saberiam dos seus costumes e das suas crenças. Mas o que isso tem a ver com os relacionamentos nos dias de hoje? Vamos lá que vocês vão entender. O que tem a ver com os relacionamentos nos dias de hoje? Vamos lá. Olha só. Entenda uma coisa. Quando você diz para mim que você está em crise por compatibilidade, né? Que você não está conseguindo mais se acertar com seu esposo em função de que vocês estão brigando muito, de que vocês não estão mais se entendendo, de que as coisas estão tendo uma proporção diferente, né? Que tudo que vocês estão vivendo já não dá para suportar. O que você está me dizendo, né? Nesse momento? Você está me dizendo que coisas que já eram incompatíveis antes só estão aparecendo agora. O que você está me relatando, na verdade, é que isso tudo já existia, só que você não via. Existe uma coisa chamada namoro, que hoje em dia a gente não respeita mais. Muitas pessoas que moram junto falam que ficaram juntos durante 2, 3, 4 meses e foram morar juntos. Outras acabaram se casando muito rápido, rapidamente. Hoje em dia não é mais observado usos e costumes, né? Se a gente olhar o testemunho, se olhar a palavra, os casamentos, como é que eram feitos, as uniões, né? Antigamente, o que acontecia? Era-se prezado usos e costumes. Então, hoje, quando você chega num casamento que diz que está com uma crise muito grande, já estou casada há 3, 4 anos, esse meu casamento está em crise, né? Ou às vezes sou recém-casado, só tenho 1 ano, 2 de casado, meu relacionamento está em crise, meu casamento está em crise. Então, essa fala é para casais. Era para ter se visto antes, né? Para quem não viu ainda, quem não casou ainda, né? Como diz o pastor Cláudio, ele sempre fala isso. Você que não casou ainda, você que não noivou ainda, que só está namorando, preste atenção, né? Nos usos e costumes da família do seu cônjuge, do seu namorado, do seu companheiro, porque isso vai vir para a sua família. Quando isso chegar à sua família, muitas vezes eles vão abrir mão de algumas coisas no primeiro momento, mas aquilo foi colocado dentro da pessoa, há muito tempo. Vamos supor que você esteja com 30 anos e o seu namorado ou sua namorada tenha 25, 27 ou mais, que hoje em dia as pessoas estão se unindo tardiamente, ninguém está se unindo, né? Difícil você ver casamentos novos, né? Enfim, muitas crises depois de casamento de 10 anos, casamento de 5, 6, 7, 8 anos, até mais. Independente da crise ser por traição ou financeira, não importa, que a gente vive crise não só por um momento de traição, a gente vive crise por diversos momentos. Então vamos lá, eu quero que você entenda um princípio. Às vezes a gente combina algumas coisas e elas acabam saindo, né, do que está combinado. Mas existe um princípio, o princípio de que ninguém é criado igual a ninguém. Então a gente tem que ter os combinados, né? Se a gente for fazer isso, se você não casou ainda, se você está num relacionamento que vai partir para um casamento, né? Então combine, converse, né? O combinado não sai caro, a conversa é sempre boa. Se você já está casado, se você já está vivendo no casamento, já tem filho, já tem a família constituída, senta para conversar, pega papel e caneta, assim, papel e caneta,
Isso é psicopedagógico, isso é pedagógico. Vamos aprender, entendeu? Anote os passos daquilo que está te arruinando dentro do casamento, que está levando você à crise, que está levando você a brigar, a ficar chateado. Anote ali o que você não gosta, o que você gosta, não com briga, não com discussão, não com afronta, né? Que momento que você vai falar essas coisas pro seu esposo, pro seu companheiro, quando chegar em casa? Qual é o momento? O momento em que você tiver um ambiente oportuno, não é na hora que ele chega do trabalho cansado, não é na hora que ele acabou de fazer alguma tarefa extra lá do lado de fora, não é na hora que você está saindo para ir para a igreja, para ir para um culto ou para ir para uma festa, não. O momento oportuno você cria, a gente cria o momento oportuno. Né? Você presta atenção, já acabou de fazer as coisas, já descansou, almoçou, vai tirar um cochilo assim que ele acorda, tá o quê? Tá relaxado, as emoções estão baixas, né? A defesa tá embaixo porque ele estava relaxado. A gente pode conversar, queria conversar sobre isso, ou marca, né? Marca uma vez por semana, tem casais que marcam. Uma vez por semana a gente vai sentar para conversar. Tem casal que marca para sair uma vez por semana, casal casado. Tá em crise, tem como deixar as crianças com alguém? Né? Você tem como deixar as crianças com a avó, com o avô, com a tia, com a babá? Pode pagar alguém para ficar olhando? Agora nós estamos num momento de pandemia, as coisas estão difíceis, mas quando tudo voltar ao normal, você está num momento de crise, mas tente achar saídas, tente achar escapatórias, para que vocês possam conversar sobre o que está acontecendo. Às vezes dentro de casa não dá, tem muito menino, tem muita criança, tem muito barulho. Saia daquele campo, né, de zona de briga, de guerra, de discussão. Tente fazer um ambiente favorável para vocês conversarem, para vocês dialogarem. Nem sempre tudo vai ser resolvido na hora que você quer ou na hora que ele quer. Espere esfriar, né? Outro dia eu coloquei no Instagram um dizerzinho: não resolva nada com as emoções à flor da pele. Nunca se resolva nada de cabeça quente. Com as emoções à flor da pele, você vai falar o que não deve, você vai lembrar o que não devia, você vai xingar, falar coisas feias, dar os adjetivos para pessoas que você realmente você não acha, mas naquela hora você fala, né? Desqualificando o outro, e depois para se retratar. Tem gente que não liga, mas tem gente que para se retratar tem uma dificuldade. Então isso fica pior, né? Mas você falou isso de mim, você falou aquilo de mim. E aí, sabe como é que fica, né? Sempre no meio da briga, já pensou você chamar ele de gata? Você tá um gato, tá brigando. Caramba, você tá um gato hoje, hein? Já pensou? A pessoa perde até o rebolado, né? Eu já fiz isso, é muito engraçado. Para com isso. Ai, é muito engraçado. No meio de uma briga, você chama o outro de gato. Tá uma gatinha, hein? Tá um gato, hein? Olha, muito engraçado. Enfim, vamos voltar. Voltemos. Vamos lá para... O que eu tava falando? Tá. Saídas. Então, prepara uma saída. Ou se as crianças podem ficar na casa de alguém, se você não tem condições de sair, para você ficar em casa, para conversar, né? Uma conversa. Se você quiser fazer um jantar, alguma coisa. Não tô falando para você fazer um jantar romântico, para isso, para aquilo, com a finalidade de sexo, da sexualidade. Não é nada disso que eu tô falando. Se acabar desse jeito, é consequência. Não é isso que eu estou falando. Estou falando sobre conversa, né? Peguei aqui, papel, caneta, conversa, objetividade, senta. Claro que você vai tomar um banho, vai estar limpa, vai estar cheirosa. Se quiser fazer isso numa lanchonete, algum lugar, não tem problema. Mas é você colocar as coisas em pratos limpos. É você colocar aquilo que está dentro de você para fora. Porque tem um grande problema em certos casais. Muitos casais pensam que o outro tem a obrigação de saber o que vai dentro da sua cabeça. Eu sou uma pessoa que eu falo. Às vezes as coisas estão ali na minha cara e eu não consigo enxergar, gente. Tem que falar. Mas eu tenho que repetir. Não fala. Como é que eu vou saber se você não falar? Você tem que falar comigo. E isso torna 50% mais fácil da gente entender o que o outro está falando. Verbalize. A linguagem, ela externaliza muita coisa. Tem gente que pensa que o outro tem que ter bola de cristal para adivinhar o que você está pensando. Então, as crises vividas hoje, se você está no relacionamento, eu estou em crise, não consigo conversar, não consigo dialogar, tudo está muito difícil. Cada vez que eu tento, eu só consigo discórdia, é uma briga, né? Não tem tempo para mim, né? Tem até, tem um videozinho lá falando sobre o uso do celular, sobre senha. É celular o tempo todo, é senha o tempo todo, com celular com senha, eu não tenho acesso ao celular dele, eu não tenho como ver o que ele faz, né? Então, são as regras, vamos combinar, vamos conversar, né? Nós estamos em época de quarentena,
né? As crianças, vamos combinar. Quem toma conta das crianças, hoje você toma conta das crianças, eu quero fazer minha unha, eu quero fazer meu cabelo. Hoje eu vou jogar bola, você pode ficar com as crianças. Tudo tem que ser combinado. Hoje nós vivemos, né, num século onde o homem e mulheres têm direitos iguais. Tem direitos iguais aonde, pastora? Aonde que tem direitos iguais? Eu aqui sou escrava. Eu aqui sou usada e abusada. Mas você já falou que você se sente assim? Você já disse qual é o seu sentimento em relação à situação que você vive? Né? Nós temos que falar. Porque a mulher foi imputado muitas coisas. A mulher sai, né? Vai pra rua, trabalha, volta, faz isso, faz aquilo. Mas você só vai aceitando. Você só vai aceitando e vai adquirindo aquilo como uso e costume seu, né? Então, muitas coisas que às vezes para você tem um valor imenso, para o outro não tem, né? Então, a gente quando começou a misturar tribos para se casar, casa um oriental com um israelita, casa um japonês com um brasileiro. Aí você já tem a questão da cultura, tem a questão da vestimenta, tem a questão feriados, tem a questão da religião. Como é que vai ser isso? Você já pensou nisso? Mas eu conheci ele dentro da igreja igual a mim. Você conheceu ele lá dentro da igreja, mas e lá a fundo? Você pesquisou? Você não pesquisou? Às vezes tá casado aí, tem 1 milhão de anos, nem sabe de um montão de coisa. Tem coisa que tem mulher que vem pro consultório e fala, nem sabia disso, tô casada há 5, 6 anos, fui descobrir isso agora. Por quê? Porque não pesquisou, porque não perguntou. E coisas que você não fala, ele também não vai saber, não tem bola de cristal. Então, o grande problema hoje dos casais é a falta de diálogo, a falta de conversa, a falta de trato, combinado não sai caro. Anota, pega a caneta e anota, escreve, vamos combinar, faça a sua parte, diga o que você quer, escute o que o outro está falando, a escuta é muito importante, porque os consultórios estão assim, meu consultório tá complicado, né? As horas online, agora vamos para as horas no consultório, tava fazendo atendimento online. Por quê? As pessoas não querem ouvir, só querem falar, falar. Se você vai falar, você marca, vou falar 10 minutos, depois você pode falar 10 minutos, você tem direito à réplica. Você pode falar, mas você também tem que ouvir, para você saber a queixa do outro. Então, esse é uma grande maioria dos casais, o problema está sendo esse. A falta de informação, a falta de diálogo, né? E aí, conversou, dialogou, como é que a gente vai fazer? Então, preste atenção no que está acontecendo. Coloque em pauta aquilo que você quer e escute o que o outro quer falar, tá bom? Um beijo do meu coração pro seu coração. Ela.com você.